Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos àquele blá 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 do curta, compartilha, se inscreve, confere a inscrição, você já sabe, então vamos direto às notícias do dia. O governador do Piauí, Wellington Dias, defende tratamento precoce para os amiguinhos ricos, mas para você não. Vamos ouvir. Meu amigo Georgiano, olha, nós estamos aqui todos torcendo para você recuperar rapidamente. Como você começou o tratamento precoce, eu que acompanho aqui, é tranquilo, você vai ver que esse cuidado que você teve é apenas um vírus a mais, uma gripe como outras que a gente pegou. E você, com isso, também vai ser um bom exemplo, um exemplo de alguém disciplinado que cumpriu direitinho a regra. Muito em breve, vamos nos encontrar, vou lhe dar o meu abraço e você ser esse grande vitorioso que você é. Vocês ouviram o que eu ouvi? Faz o tratamento precoce e você vai ser mais disciplinado e vitorioso. Imagine assim, por um minuto, se fosse o presidente Jair Bolsonaro falando uma coisa dessa, por que a mídia não caiu em cima do Wellington Dias falando como é uma gripe? Já matou 300 milhões de pessoas. E não acredito, esse presidente falou que era uma gripe. Genocida. Não, o Wellington Dias pode, gente. Por quê? Porque ele é da esquerda, porque ele é do consórcio do Nordeste, porque ele é corrupto, porque ele está na Operação Covidão, por causa de um monte de coisa. 2 pesos, 2 medidas. E o Dória tá tão mal na fita, que tem até chinês puto com ele. Assistam. 90 bilhão! Parabéns de luso! Paga ponto, Dória! Tira Dória, safado! Com essa calça apertada, ele! Porra! Primeira vez que eu vejo um chinês full pistola xingando, e ainda mais o Dória. Eu virei fã desse cara e eu queria ser amiga dele, assim, ó, de andar no intervalo da escola com ele, assim, ele super revolto, super revolucionário, desafiador, adorei. E antissemitismo de professores da Universidade de Brasília veta cooperação científica com Israel. É isso mesmo que vocês ouviram, senhoras e senhores. Moção exige bloqueio de cooperação científica e tecnológica com o Estado que eles chamaram de apartheid, isso mesmo, os caras, tipo, na vibe nazista, em Assembleia Geral Extraordinária, com número de participantes que não divulgou, entidade de professores da Universidade de Brasília aprovou moção exigindo bloqueio de cooperação científica com Israel, cujo estado de desenvolvimento científico e tecnológico é admirado em todo o mundo. As informações são do Diário do Poder, então, por conta de uma ignorância, de um pensamento nazista, a UNB não quer fazer parceria tecnológica com Israel, logo Israel, que tem aí uma tecnologia bem melhor, bem mais avançada que a nossa. Parabéns, professores, só me questionam porque ainda não foram mandados embora, porque racismo e preconceito é crime, e esse tipo de professor é que doutrina os nossos filhos. Depois você não sabe porque o seu filho está falando aí uma cantilena de bobagens, você já descobriu. São os professores que consideram Israel o estado do apartheid depois de tudo que eles passaram na mão dos nazistas. E olha só, a OMS diz que são necessárias novas restrições para conter a pandemia, mas no momento eles estão falando da Europa, quanto tempo para chegar no Brasil, não sei, eu chuto uns 5 dias para trancarem mais ainda a gente. Depois da OMS virar público falar que nunca divulgou por lockdown, que isso daí vai aumentar a pobreza no mundo, na verdade aumentou a pobreza no mundo, né? E que era um absurdo fazer lockdown, que eles não defendiam isso, agora eles defendem lockdown, principalmente na Europa. E outra coisa, eles falaram que é vergonhosa a demora da Europa para vacinar as pessoas. Ué, mas não era no Brasil? Culpa não era do Bolsonaro? Como assim? Não é do Bolsonaro. Na Europa também as vacinas estão todas atrasadas. E falando das gringas, Estado norte-americano aprova a lei que proíbe mudança de sexo em menores de 18 anos. Isso é no Arkansas e isso é bem legal porque nós estamos vendo aí uma resposta da direita conservadora cristã contra os avanços dessa esquerda ideologizada, cruel, com uma clara tendência a gostar de crianças, né, a ponto de querer sexualizá-las e pervertê-las. Então, parabéns aí, governador do Arkansas. E urgente, Bonner e mais 20 artistas da Globo são autuados pela Receita Federal.
Segundo a denúncia, eles são acusados de conluio para reduzir o pagamento de impostos e sonegar o fisco por meio da chamada pejotização. A Rede Globo já disse que, olha, a gente não comenta a questão administrativa, tem que falar com o nosso jurídico, isso é procedimento jurídico, nós não vamos comentar, mas, ó, tá tudo certo. Tá tudo certo, então por que vocês estão aí? Não é a primeira vez que saiu isso, essa daí é a segunda matéria já, que eles têm problema com o fisco, inclusive eles tiveram ali uma dívida de imposto milionária perdoada pelo governo Lula, por isso o desespero deles para que o Lula volte. E aí eles falam, não, vamos não falar, não tem nada para ver aqui não, pode continuar circulando, que não tem nada para ver aqui. E por falar para não ter nada o que ver aqui, pode ir circulando, na Argentina, na Formosa, naquela província que transformaram em um gigantesco campo de concentração para prenderem argentinos que supostamente estão infectados pelo flango-flito, eles estão disputando comidas entre gritos, chutes, empurrões. Lá na Argentina, com alimento vindo de um caminhão, os caras estão passando tamanha fome lá com esse novo regime comunista argentino, que eles já estão disputando comida. Assistam comigo. Triste, né, gente? Esse vídeo é da Maria Laura. Quem quiser pode seguir lá no Twitter, @mlauraassis. Ela é minha amiga, ela é argentina. E esse vídeo foi gravado no dia 26/3. Olha o desespero dos argentinos por comida. Eles já vinham denunciando falta de alimentação, falta de saneamento básico. Eles não podem sair. Lembra daquela história do povo desenterrando carne podre? Pois é dessa região aqui. Então, tá cada vez pior, agora eles estão disputando comida. Isso daí é nada mais, nada menos que um governo socialista proveniente da família Kirchner, best friend de Gleisi Hoffmann, Lula, Dilma, Zé Dirceu, Fernando Henrique Cardoso e toda essa patota esquerdista. É exatamente isso que eles querem para você. Então, muita atenção em 2022. Não basta somente eleger um presidente de direita, nós temos que trocar todo o parlamento e colocar somente pessoas de direita, porque afinal é nas leis que eles conquistam espaços. E por falar em lei presidenciável, eleição de 2022 e Congresso, 6 presidenciáveis, que são mais uma piada do que presidenciáveis, assinam um manifesto em defesa da democracia. Agora eu peço atenção, parem de comer, parem de beber, porque vocês vão dar risada e eu não quero que ninguém se engasgue vendo um vídeo meu. Quem assinou esse manifesto pela democracia? Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, Luciano Huck, João Amoedo e Luiz Henrique Mandetta, que lançaram uma carta em meio ao desconforto entre bolsonaros e militares. A história do desconforto eles tiraram do bolso, para não falar de outro lugar, porque não existe desconforto. Quando houve a troca de comando da Marinha, Aeronáutica e Exército, foi por conta do Braga Neto, que como o ministro da Defesa não pode ser mais novo do que os comandantes, e por isso foi trocado, somente por isso. Aquele negócio de antiguidade ali, que os militares têm, uma questão hierárquica que eu acho até bem bacana. E aí eles fizeram uma cartinha ridícula, que não defenderam liberdade de expressão, não defenderam a soltura do Daniel Silveira, nem do Oswaldo Eustáquio, nem da Sarah Winter, também não pediram fim do inquérito 4728, que é o das fake news, 4781 das fake news, e o 4828 do atos antidemocráticos. Eles também não pediram que o STF pare de interferir e legislar, também não pediram fim do lockdown, tá? E também não falaram nada sobre os policiais que estão espancando até senhoras nas ruas. Não, eles só usaram essa carta para bater no presidente Bolsonaro. A única coisa que eu acho engraçado nessa história toda de presidencial é que o Bolsonaro vai ganhar por WO, porque até agora não apareceu ninguém decente para concorrer com ele. E por falar em ninguém decente, isto é, uma pessoa indecente, sem caráter e corrupta, vamos falar de Pavinato, um dos fundadores do MBL, ex-advogado da família Lula da Silva, que deu a seguinte declaração:
Nunca gostei pessoal e politicamente do Lula, nem quando advoguei para a família Lula da Silva. Nunca votei no PT e continuo não gostando do Lula, mas gostava do dinheiro que o Lula pagava para defender ele, mas tudo bem. Mas já declaro meu voto no ano que vem. Lula, só não votarei nele se duas situações improváveis acontecerem. Temer ou FHC, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, candidatos, escreveu o advogado Pavinato, fundador do MBL, nas redes sociais. Tiago Pavinato é escritor, advogado, professor, doutor e mestre em Direito pela USP e ex-coordenador da LABO, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, é um dos setores mais esquerdistas que tem dentro da PUC, ativista LGBTQWYZ elevado ao cubo, e foi candidato a vereador pelo MBL na cidade de São Paulo, mas perdeu. Então, o senhor Pavinato vai votar no Lula e que desculpinha idiota, tipo, não, só se vier Temer ou FHC. Meu amigo, FHC, coitado, ele não aguenta, entendeu? Ele tá idoso. Tá fazendo merda? Tá. Tá falando merda? Tá sim. Estreitou os laços com os Soros? Com certeza. Faz parte do Fórum de Puebla? Mais do que nunca. Mas ele não tem condição física, é tipo o Biden, de concorrer a uma eleição. E o Temer não vai se enfiar em outra de novo, vocês podem ter certeza. Então, ele só deu essa desculpinha aí para poder falar, olha só, MBL é Lula, Lula é MBL. Foi só isso. Então é isso, pessoal. Beijo no coração de todos e assistam um videozinho bem legal que eu vou deixar agora no final do vídeo sobre compreensão de texto, como a população brasileira, com esse ensino deficitário, compreende um texto, interpreta um texto. Espero que vocês gostem, fiquem todos com Deus e até mais. O que você diria se soubesse que a maioria das pessoas que você conhece não conseguem entender o que lê? Apenas 8% dos brasileiros possuem a capacidade de compreender textos cotidianos sem grandes dificuldades, sendo que 92% não são capazes de absorver de forma natural uma simples informação apresentada textualmente. Isso significa que uma média de 193 milhões de brasileiros não sabem interpretar direito o que estão lendo. Uma quantidade de pessoas suficiente para superlotar mais de 2.400 estádios do Maracanã. A situação não é tão difícil de se entender quando consideramos que a média de leitura do brasileiro é de 2,5 livros por ano, sendo que 31% dos brasileiros, um terço da população, nunca chegou a sequer comprar um livro. Se isso não choca você, talvez você não tenha conseguido interpretar o que estamos falando.